Olá, aqui é o professor Samuel Vilela do canal Matemática. Nessa videoaula nós vamos estudar a função do primeiro grau, ou uma função afim. Então a função afim ou do primeiro grau, nomes similares para a mesma função, ela é descrita por y igual a x mais b, onde que a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então todo exercício ou atividade que for fazer e não tiver essa função e tiver alguns dados, você tem que buscar caminhos para que você construa essa função, muitas vezes para resolver outra informação do exercício. Então, nesse exercício, nós temos que dois pontos associados a essa função e vamos mostrar como calcular, como chegar no coeficiente angular e o coeficiente linear, que é necessário para construir essa função aqui. Então, a primeira coisa, existe uma fórmula para determinar o coeficiente linear dado dois pontos, que é a, que é associado ao coeficiente angular, ou também nós podemos falar que a taxa de variação vai ser igual a ΔY dividido por ΔX. O que é ΔY? É a diferença entre os valores de y de dois pontos, dividido pela diferença entre os valores de x. A ordem que você escolher não importa, desde que você siga essa diferença. O que é a diferença? Vai ser uma subtração, então vai ser um sinal de menos entre os pontos, além, às vezes, do sinal dos próprios números, tá? Então, primeira coisa, vou determinar o coeficiente angular. Depois, com esse resultado, vamos determinar o coeficiente linear. Então, primeiro aqui vai ficar a igual a diferença entre os valores de y. Então, vou pegar nesta ordem aqui, de cima para baixo. Se eu pegar nessa ordem, aqui também tem que ser nessa mesma ordem. Então, vou fazer o quê? Menos 2, menos, que é isso aqui que eu quis dizer ali com a diferença, o valor do y do outro ponto. Então, o y também é negativo, então tem que colocar um parênteses aqui para separar. Dividido por, agora na ordem de cima para baixo, 2 menos 7. Então, a diferença entre os valores de y e a diferença entre os valores de x. Então, vai ficar menos 2 mais 17. Dividido por, aqui a diferença vai dar menos 5. Então, aqui vai ficar 15 sobre negativo 5. Então, portanto, temos que essa divisão vai dar negativo 3. Então, achamos o coeficiente angular, ou a taxa de variação, o valor do A. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir nessa expressão geral, essa representação geral de uma função do primeiro grau. Então, vai ficar y igual, o valor do A que nós achamos aqui é menos 3, vezes o x mais o b. Então, nós estamos construindo essa função, essa fórmula. Basta agora achar o valor do b. Para isso, eu vou ter que ter um valor de x e um valor de y que sejam correspondentes, que sejam pares ordenados. Só que eu tenho aqui na tabela esses valores, então eu posso escolher qualquer uma dessas linhas e substituir. Então, eu vou escolher aqui na primeira linha. O y aqui na primeira linha é menos 2. Então, substituo. Menos 2 igual menos 3 vezes, então abro parênteses, o seu correspondente que é 2 positivo, mais b. E vira uma equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau, quando eu resolver, eu vou achar o valor do b. Só que eu vou escrever aqui na forma espelhada, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, vou escrever aqui menos 3 vezes 2 mais b igual a menos 2. É a mesma informação, só escrito ao contrário. E resolvo essa equação. Então, vai ficar aqui menos 6 mais b igual a menos 2. Isolando o valor do b. Então, vou ter que b vai ser igual a menos 2 mais 6, que vai ser igual a 4 positivo. Então, nós achamos o valor do a e do b. Então, assim, nós concluímos que a nossa função, a nossa lei de formação dessa função afim vai ficar igual menos 3x mais 4. Por quê? Achei o valor do A e o valor do B. Então, o objetivo desse exercício era isso. Apresentar para vocês dois pontos. Então, toda vez que você conseguir no enunciado extrair dois pares de pontos de uma função do primeiro grau e precisar chegar na fórmula para, às vezes, aplicar em outros valores, esse aqui vai ser o caminho. Vai ser um dos caminhos, tá? Existem outras possibilidades. Mas nessa videoaula nós queremos ver essa possibilidade.
Espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, assista novamente esse vídeo com calma, que é bem simples depois que pega o jeito. E se for novo aqui no canal, se inscreva. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Até a próxima videoaula.